Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PRTB. Candidato, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super e ao Café com Política mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, um prazer enorme estar aqui. Um bom dia a todos que estão nos assistindo pela live, a todos que estão nos ouvindo pelo rádio. É um prazer para mim estar participando dessa entrevista. Prazer é nosso, candidato. Comigo aqui no estúdio para me ajudar nessa entrevista, Adriana Ferreira, âncora do Bom Dia Super. Bom dia, Adriana, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes e também ao candidato Bruno Engler. Bom dia, candidato. Bom dia. Candidato, para começarmos o bate-papo, o senhor é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte. No Rio e em São Paulo, o apoio do presidente é dado, respectivamente, ao Marcelo Crivella e ao Celso Russomano. E esse apoio até agora parece um pouco mais explícito. O senhor ainda espera uma sinalização maior do presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte na sua campanha? Olha, eu acredito que o presidente Bolsonaro já deu a sinalização para o eleitorado mineiro, as pessoas têm visto. Ele falou disso nas lives dele e fez um vídeo que nós publicamos nas nossas redes sociais, deixando bem claro o posicionamento dele. Então, quem fizer uma análise de fato, tiver interessado em saber quem é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, tem todas as ferramentas para saber dessa informação. Mas é claro que qualquer manifestação, qualquer gesto do presidente Jair Bolsonaro ajuda muito. Então, o que ele puder fazer em relação à campanha de Belo Horizonte será extremamente bem-vindo. Agora, candidato, ainda, sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente tem percebido aqui em Belo Horizonte, na campanha eleitoral à prefeitura, alguns candidatos tentando, se aproximar do presidente com algumas propostas, como, por exemplo, a proposta das escolas cívico-militares. É o caso, por exemplo, do candidato Lafayette Andrada, do candidato Capo Xavier, entre outros. O que o senhor pensa disso? O que o senhor pensa a respeito nessa tentativa de aproximação com a figura do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu penso que não há nada mais natural. O presidente Jair Bolsonaro teve em Belo Horizonte 55% dos votos no primeiro turno e 65% dos votos no segundo turno. Ele é o político mais popular de Belo Horizonte, a figura mais importante no cenário político hoje do Brasil. Então é natural que candidatos que estejam buscando o crescimento nas pesquisas tentem se aproximar dele. Eu vejo isso com completa naturalidade. Eu não posso querer achar que eu sou o dono da bola e ninguém vai querer trazer proposta de Bolsonaro, ninguém vai querer aproximar do Bolsonaro. É natural essa aproximação. Todos os candidatos que perceberem que nós conservadores somos a maioria vai tentar aproximar. Candidato, a sua chapa ainda vive um momento de instabilidade em função daquela questão que envolve o nome do seu vice, né? A Coronel Cláudia é a sua preferência, foi a sua escolha, mas o presidente do seu partido em Belo Horizonte, o Mauro Quintão, também se registrou como vice. Até que ponto essa indefinição atrapalha a sua campanha e impede a sua campanha de crescer? Eu acho que essa indefinição atrapalha bastante. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas me perguntam nesse imbróglio e eu tenho que explicar o que de fato aconteceu. Mas a gente segue com a nossa campanha sob júdice. A gente tem todo o direito de realizar a campanha. Estou realizando a campanha com a minha vice, a Coronel Cláudia. E em breve a gente deve ter um resultado, uma definição das chapas através da Justiça Eleitoral. E a partir daí a gente vai poder seguir com mais tranquilidade. O candidato, nos bastidores chegou-se a afirmar que se a Justiça Eleitoral obrigar o senhor a registrar a chapa com o Mauro Quintão, que o senhor poderia até desistir da corrida à Prefeitura de Belo Horizonte. Procede essa informação? É até uma boa oportunidade para o senhor poder falar a respeito disso. Rodrigo, eu vou ter que elaborar um pouquinho nessa questão, mas é o seguinte, eu acredito que política tem que ter palavra, tem que cumprir acordo. Antes de eu entrar para o PRTB, quando eu tinha vários partidos me oferecendo a legenda para disputar a prefeitura, eu fiz um acordo com o presidente Levi Fidelix que eu teria autonomia para gerir minha chapa, tanto para fazer coligações, como para escolher o vice. Eu estou cumprindo a minha parte do acordo, eu sou candidato pelo PRTB. O PRTB não honra a sua palavra e tenta impor um candidato a vice. Isso, para mim, é uma atitude desonesta. Então, a gente fica numa situação muito difícil. Eu confesso que
Eu espero um desfecho positivo da justiça e, vindo esse desfecho negativo, nós vamos ter que avaliar. Muitas pessoas falam: Bruno, a gente precisa de um candidato conservador alinhado ao Bolsonaro. Vice não tem nenhuma função específica na prefeitura, é só se o prefeito quiser, vai com o Mauro mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque uma pessoa que não está tendo palavra, não está cumprindo acordo antes das eleições, como é que eu coloco essa pessoa na minha chapa e peço voto para a chapa? Então a gente fica num cenário um tanto quanto difícil, mas eu espero que a gente não chegue nesse cenário. Candidato, eu queria tocar aqui no assunto, que foi assunto, inclusive, de uma das agendas de campanha do senhor, uma das declarações de que o senhor proibiria a marcha da maconha se tivesse meios para tal, né, caso fosse eleito. Queria saber do senhor qual é a limite, no entendimento do senhor, qual é o limite entre a liberdade de expressão, que é garantida, né, pela Constituição Federal, e também a atuação de um prefeito. Olha, de fato, eu coloquei que a prefeitura não vai ajudar em nada a marcha da maconha e, havendo dispositivos legais para que a gente pudesse evitar, assim o faria. Infelizmente, isso não vai muito das atribuições do município, mas marcha da maconha não é liberdade de expressão, marcha da maconha é apologia ao crime. A maconha é uma droga ilícita, a venda de maconha constitui o tráfico, que é um crime. E aí, não, mas a marcha é pela legalização. Pelo amor de Deus, a marcha é com baseado gigante, incentivando venda, consumo de maconha, isso é apologia ao crime. Mas isso aí não vai ser a prefeitura que vai ter condições para impedir. O máximo que a gente pode fazer é, através de instrumentos como acionar o Ministério Público, pedir que esse tipo de evento seja impedido, mas infelizmente a atual jurisprudência entende, como você colocou, que é algo que pode ser feito. Mas eu não concordo, eu entendo como apologia ao crime e não acho que tem que ter suporte nenhum do Poder Municipal. Eu vou estender um pouquinho e falar sobre marcha também, movimentos LGBTQI+, parada, né, LGBTI que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Qual seria o posicionamento do senhor diante também dessas manifestações? Olha, a parada LGBT é uma manifestação que tem o direito de ocorrer, se as pessoas assim desejarem, assim organizarem. Eu não acredito que a prefeitura tenha que financiar. Num governo meu, a prefeitura não vai financiar a parada do orgulho gay. Mas a prefeitura não pode impedir que a parada ocorra, é um direito das pessoas de assim fazerem. A prefeitura tem que fazer o seu papel de prefeitura de dar uma estrutura para que isso ocorra, disponibilizando segurança com guarda municipal, colocando ali defesa civil, colocando banheiro químico. Então, não tem nenhuma intenção de proibir a parada gay, eu só acho que não deve ser financiada com dinheiro do contribuinte. Nós estamos conversando com o candidato do PRTB à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler. Candidato, nós procuramos o seu plano de governo no sistema de divulgação de candidaturas do TSE, mas não encontramos. Lembrando que essa é uma questão até legal, você precisa apresentar o plano de governo para o registro efetivo da chapa. O que aconteceu que ainda não há o seu plano de governo no sistema do TSE? Tem até a ver com essa questão da indefinição que o senhor vive de candidatura a vice? Sim, de fato tem a ver com essa indefinição, nós enfrentamos alguns problemas, mas o plano de governo já foi protocolado. O plano de governo, na verdade, é uma formalidade, são diretrizes que nós apresentamos, mas infelizmente, não vincula em nada o candidato. Então, às vezes, os candidatos fazem planos de governo maravilhosos e não cumprem nada do que propõem. Mas a gente protocolou, sim, o nosso plano de governo e vai fazer um extenso trabalho de apresentação das nossas propostas, independente do plano que nós conseguimos registrar no TRE. Mas já foi protocolado dentro do prazo, isso aí está pacificado. Pois é, falando de propostas agora, sobre as propostas, sabemos, né, o setor de serviço, comércio de Belo Horizonte reclama de perdas, de prejuízos nesse momento de pandemia, de fechamento também. O que a prefeitura, na opinião do senhor, candidato, pode fazer para ajudar, né, esses setores a se recuperarem? A primeira coisa que precisa ser feita é, de fato, abrir um canal de diálogo. É trazer para perto esses micro e pequenos empresários para buscarmos uma solução em conjunto. A gente pode buscar uma renegociação de tributos. Eu não vou chegar aqui e prometer, vou abaixar os tributos em tanto, até porque a gente vai ter que ver como é que está o caixa da prefeitura, mas buscar uma renegociação, buscar uma desburocratização,
que hoje o processo é muito burocrático, tratar com as empresas que estão em vias de fechar para ver em que a gente pode ajudar para que elas não fechem, conversar com aquelas empresas que já fecharam para ver o que a prefeitura pode fazer para que elas voltem a funcionar e voltem a gerar emprego. Nós temos 15 mil empresas que não vão mais reabrir em Belo Horizonte. São milhares de empregos perdidos. E uma empresa quebrada, ela não paga imposto nenhum. Então a gente precisa, de fato, conversar, trazer para perto, ver quais medidas podem ser facilitadas pela prefeitura, seja tornar um licenciamento menos burocrático para que eles possam funcionar com mais tranquilidade, seja dar um prazo maior para o pagamento de impostos devido à dificuldade financeira, seja abonar qualquer tipo de multa, sanção que eles tiveram nesse tempo de forma injusta, para garantir que a nossa atividade comercial possa de fato funcionar. Quero falar também, candidato, sobre educação com o senhor. Os dados do IDEB mostram que a capital mineira no último ano regrediu no ensino fundamental e o próximo prefeito certamente vai ter o desafio de tentar retomar um processo de crescimento na educação em Belo Horizonte. A educação tem mais de 2 bilhões de reais de orçamento na capital mineira. Isso é muito, é pouco? O que é possível fazer com esse dinheiro e, mais do que isso, o que é preciso fazer para recuperar o crescimento da capital, por exemplo, nos índices do IDEB? Olha, de fato, é um dinheiro que está sendo mal aplicado. Eu acho que ele pode ser melhor investido, o orçamento da educação. Eu tenho 2 propostas para a educação que vão ajudar a melhorar o nosso índice de qualidade educacional. Primeiro é a implantação das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um modelo que comprovadamente funciona. Onde ele foi aplicado, ele foi um sucesso. A gente não precisa ir longe. Basta ver aqui em BH mesmo a qualidade e a referência que são os colégios Tiradentes, todos têm fila para matricular. Então é um modelo que funciona e que a gente consegue trazer, através do MEC, as primeiras escolas, os modelos pilotos, com o orçamento da União. É um modelo da União que basta a prefeitura aderir ao modelo das escolas cívico-militares, e o prefeito Alexandre Calil não aderiu por motivo ideológico e negou aos alunos de Belo Horizonte um modelo de educação que comprovadamente funciona. Então nós vamos aderir ao programa do MEC e posteriormente nós vamos também buscar parcerias com o governo do estado, com a Polícia Militar, para ampliar as escolas cívico-militares para além daquilo que o MEC possa nos oferecer. Em relação aos primeiros anos do ensino fundamental, a gente tem o compromisso na educação básica e no início do ensino fundamental de aderir ao Programa Nacional de Alfabetização do professor Carlos Nadalim. Também é um programa fantástico que já está disponível através do MEC, que basta os municípios e estados aderirem, e é um compromisso nosso aderir ao Programa Nacional de Alfabetização, que tem dado bons resultados e certamente vai ajudar na educação das nossas crianças. Candidato, precisamos também falar sobre transporte, não é? Havia uma grande expectativa por parte da população de Belo Horizonte, sobretudo, de que o governo federal, apoiado pelo senhor, liberasse a verba, finalmente, do metrô, para que ele chegasse aqui à capital mineira, mas acabou que a verba não saiu e a capital mineira continua, né, na incerteza desse dinheiro, desses recursos. O que o senhor propõe a respeito da mobilidade? O senhor acredita que o metrô pode vir e de que forma que é possível articular isso com o governo federal, estando o senhor na frente da prefeitura? Bom, as grandes soluções de mobilidade urbana dependem de obras de infraestrutura. E nós vamos pegar um cenário muito difícil economicamente, tanto do município como da prefeitura, mas é preciso buscar essas parcerias com o governo do estado, com a União. Em relação ao metrô, o ministro Tarcísio e o presidente Jair Bolsonaro deixaram bem claro a intenção de trazer esse recurso para Belo Horizonte, mas infelizmente foi esbarrado numa confusão jurídica. Algumas entidades dizendo que é necessário passar pelo orçamento da União, tem que ser aprovado pelo Congresso, colocando empecilhos para que esse dinheiro viesse. Se dependesse exclusivamente do ministro Tarcísio e do presidente Bolsonaro, esse dinheiro já estaria sendo direcionado assim que ele fosse pago pela empresa Vale. Mas eu acredito sim na possibilidade da vinda do metrô, independente de eu ganhar ou não a prefeitura. Eu tenho um excelente relacionamento com o governo federal, um canal direto com o presidente da República, mas tanto o presidente quanto o ministro já demonstraram essa vontade de trazer esse recurso para BH, tendo que passar pelo Congresso, vai depender muito do poder de articulação da bancada mineira, que é uma bancada grande, importante, certamente vai batalhar por isso em Brasília,
e eu acredito que a gente pode sim ter o recurso para fazer a linha 2 do metrô, que é uma demanda que a nossa cidade já tem há muito tempo. A gente está conversando com o candidato do PRTB à prefeitura, Bruno Engler. Candidato, a gente está começando mais um período chuvoso em Belo Horizonte. No último período, não precisa nem lembrar aquele caos que houve na cidade, com mortes, com muitas enchentes, com muitos estragos também. E aí eu pergunto para o senhor, se foi eleito, o que o senhor pretende fazer e qual seria a obra número 1 de combate às enchentes, na opinião do senhor? Qual seria a prioridade para combater as enchentes? Olha, são duas obras de combate às enchentes que eu entendo que são importantíssimas. A primeira é investir maciçamente no desassoreamento dos nossos rios que estão hoje encobertos, porque se você tem ali um material obstruindo a passagem da água, isso faz com que a enchente ocorra de maneira muito mais rápida, então é preciso trabalhar de maneira eficiente em desassoreamento. E no outro, eu conversei com alguns engenheiros, especialistas em gestão pluvial, e o que me foi apresentado é que a origem do problema das enchentes é que a água, de onde ela cai, ela corre de maneira muito veloz para a bacia hidrográfica. E assim a bacia recebe um volume de água maior do que aquilo que ela consegue suportar. E me foi apresentado um modelo inovador que me parece muito promissor e que pode ser aplicado aqui em Belo Horizonte, que consiste na reforma do nosso sistema, que joga água para o sistema canalizado. Então a gente faria uma reforma no sistema de Boca de Lobo, colocando ali barreiras que imitam as barreiras geográficas que antes existiam, de maneira a fazer com que a água corra de maneira mais devagar para a bacia hidrográfica. Assim, você ajuda a evitar enchentes, porque vai chegando água de maneira mais escalonada na bacia, e a bacia vai dando vazão dessa água. E quando o volume pluviométrico não for muito grande, a gente não conseguir impedir a enchente, ao menos ela ocorre de maneira mais devagar, o que faz com que a gente possa ter uma possibilidade de controle maior. Conversei também com algumas pessoas da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Entendemos a necessidade de integralizar a Defesa Civil Municipal com a Defesa Civil Estadual e com o Corpo de Bombeiros, fazendo operações conjuntas, algumas já estão sendo feitas atualmente pelo Corpo de Bombeiros, fazendo atuações conjuntas para que, em havendo enchente, que nós queremos ajudar a evitar com essas obras, que se tenha uma operação mais efetiva para isolar os locais de enchente assim que eles forem percebidos e fazer o resgate e o salvamento de alguém que, infelizmente, ali se encontrar. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas objetivas para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Tá combinado, candidato? Combinado. Calil em uma palavra. Demagogo. A economia pós-pandemia. Desafio. Apoio do presidente Jair Bolsonaro. Fundamental. Prioridade para BH. Retomada de emprego. Relação com a Câmara Municipal. Muito diálogo e um relacionamento positivo. A relação com a ala liberal nos costumes da sociedade, a chamada ala progressista. Tratar com respeito, mas deixando bem claro que, caso eu ganhe a eleição, fui eleito para fazer plataformas conservadoras, mas sem desrespeitar ninguém. Candidato do PRTB à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença e a sua participação. Muito obrigado, candidato. Até uma próxima oportunidade. Eu que gostaria de agradecer à Rádio Super pela oportunidade e agradecer a todos que acompanharam a entrevista pela atenção.